Bom dia, meu nome é Beatriz Cardoso e junto com Bruno Pereira a gente vai falar sobre o nosso projeto, que é sobre modelagem de qualidade de ar em áreas urbanas. E eu vou começar dando um pouquinho de contexto sobre a problemática, introduzindo um pouco o assunto. Bom, basicamente, com o crescimento urbano que a gente teve dos últimos anos para cá, a gente também observou aumento na demanda de atividades industriais, de demanda de transporte, aumento de energia, e tudo isso causou aumento na emissão de gases poluentes na atmosfera, tornando assim a degradação da qualidade de ar um dos principais desafios ambientais que a gente tem atualmente. Mas é importante a gente ressaltar, a gente precisa ressaltar, na verdade, que a concentração de poluentes na atmosfera não depende só das emissões de gases, mas também depende de fatores meteorológicos, vento, velocidade, umidade. E tendo isso na nossa cabeça, tendo isso em mente, a gente precisa ter um jeito de prever a distribuição dos poluentes. Como a gente faz isso? A gente usa da modelagem matemática para avaliar o cenário de emissões e a gente usa equações que possibilitam a descrição desses fenômenos de transporte e de dispersão de poluentes no nosso ambiente. Então, o que a gente quer? A gente quer analisar o modelo matemático de uma maneira que a gente pode apresentar uma distribuição espacial de concentração desses poluentes atmosféricos em áreas urbanas, usando o conceito de cálculo como vetores gradientes, análise de máximos e mínimos, diferenciais totais e aproximações lineares. Isso para que a gente possa identificar a taxa de variação e de concentração em diversas direções diferentes e fazer a localização das regiões que têm aumento e redução do nível de poluição. Para isso, a gente vai usar um modelo de dispersão gaussiana espacial, que é a função que está na tela, e dentro dele a gente tem as nossas coordenadas espaciais, que é dadas por x, y, z, o nosso Q de x, y, z, que são nossas concentrações de poluentes, o nosso Q0, que é a nossa concentração inicial, o nosso delta, que é o nosso coeficiente de dispersão horizontal, e o nosso mi, que é o nosso coeficiente de dispersão vertical. E a gente precisou analisar as unidades físicas da nossa equação, e a gente fez isso com a ajuda do Sistema Internacional de Unidades, e a nossa concentração de poluente vai estar apresentada como microgramas por metro cúbico, nossas verticais vão estar em metros, e como o expoente da função ele não pode ter unidade, então o delta que multiplica o termo de x ao quadrado, ele vai ser elevado a menos 2 para poder cancelar a unidade das coordenadas. E o coeficiente μ, que multiplica z, também vai ter que ser elevado a menos 1 para acontecer a mesma coisa. Para que fazer isso? Para garantir que a equação seja fisicamente consciente, consistente e possível para representar corretamente o comportamento de dispersão de poluentes que a gente tem na atmosfera. Olá, eu sou o Bruno e agora eu vou falar um pouquinho como foi o processo do desenvolvimento matemático. Bom, iniciando a gente se perguntou como que a poluição varia no espaço. E para isso nós precisaríamos calcular o nosso vetor gradiente, que nada mais é um vetor com as componentes, com os derivados parciais em x, y e z. Calculando essas derivadas, nós chegamos, a partir da nossa função, a gente chegou nessas derivadas parciais. Entretanto, a gente conseguiu simplificar essas derivadas, né? Por conta da primeira parte da equação ser o próprio Q. E a gente ficou com essa carinha aqui para cada derivada parcial. Aí substituindo as derivadas parciais, né, no nosso vetor gradiente e fazendo a simplificação, a gente chegou nesse vetor gradiente final. Mas o que seria esse vetor e o que significa ele na prática? Bom, o vetor gradiente ele vai funcionar como um indicador direto, né, da taxa de variação espacial da concentração de poluentes ao longo do domínio urbano. E o módulo desse vetor vai expressar a variação de concentração no local. Uma outra aplicação também que a gente pode fazer a partir do vetor gradiente seria a análise de máximos e mínimos, que no caso seria igualando o vetor gradiente a zero. Porém, entretanto, nós temos um problema que também vai ser mostrado um pouquinho mais à frente nos gráficos, que é a da terceira componente, que ela não, por ser uma exponencial, ela não vai ser igualada a zero. Então a gente teve que transformar a nossa componente z em uma constante, já que também, como ela está falando sobre altitude, a gente não tem como, em questões físicas, a gente não tem como estar abaixo do solo da Terra. Bom, fazendo a análise, né, dos máximos e mínimos, a gente vai ter que a zona de maior concentração vai ser na parte inicial
o nosso Q0. Vai ser a nossa zona com maior, o nosso ponto crítico. Bom, outros cálculos também fizemos, a partir, né, que vimos na disciplina de cálculo 3, seria a diferencial total, que a partir dela a gente vai conseguir, fazendo esses cálculos, né, a gente chegou a essa equação para a nossa diferencial total, que vai ser o quanto a partir ela muda de um ponto para o outro. A gente tem um ponto QXY, se a gente mudar a nossa posição, a gente vai ver o quanto variou desse ponto para o outro. E também temos a nossa aproximação linear, que segue nessa formulazinha aqui, tem essa cara, colocando, né, as derivadas parciais que a gente já calculou, né, a partir também da diferencial total pode ser calculada, a gente chegou nessa derivada, que a partir de um ponto conhecido, a gente tem um ponto conhecido qualquer, a gente consegue calcular valores próximos a esse ponto. Então a gente vai ter o valor absoluto, né, um valor aproximado absoluto num ponto próximo que a gente tem conhecido. Bom, para a gente entender melhor, a gente tem aqui os gráficos, né? Aqui o nosso gráfico do vetor gradiente, como eu falei, a gente tem ali um ponto A qualquer, né? E ali a gente tem a direção para onde o nosso vetor gradiente aponta, que como podemos ver, né, como a nossa equação ela vai ser uma função gaussiana, ela tem essa distribuição meio que em formato de sino, a gente vê que o nosso ponto maior é no centro, que seria que é o nosso Q0, que é onde estaria basicamente, sei lá, uma chaminé, que estaria soltando o poluente. E aqui também a gente tem, né, a nossa aproximação linear, que seria esse cálculo, né, que vai fazer um plano tangente ao ponto, e ali a gente consegue calcular os valores próximos nesse ponto. E aqui também nós temos a simulação, né, das curvas de níveis, onde a gente também, né, pode ver que quanto mais próximo do centro, né, ali x0, y0, a gente tem um maior nível de poluição. E a gente vê que aqui mais as isolinhas ficam mais próximas conforme a gente se aproxima do centro. Bom, com a análise dos resultados obtidos, a gente conseguiu perceber a importância da modelagem matemática com a integração entre a matemática e a engenharia ambiental, porque ela nos ajuda a entender a qualidade de ar nas cidades e contribui para o desenvolvimento de estratégias que buscam reduzir o impacto da poluição ambiental e atmosférica e promover ambientes urbanos mais sustentáveis. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenha gostado muito dele.